tudo bem? Meu nome é Anderson, sou professor de artes visuais. Estarei com vocês nessa caminhada aí no projeto Construindo Vencedores. Tá preparado? Vai se preparar? Vamos lá, nosso objetivo aqui é estar nas melhores universidades e fazer uma boa nota aí no Enem, beleza? Então, vamos lá para o nosso tema de hoje, tá? O nosso tema de hoje é falando aí sobre a arte na pré-história, beleza? Vocês já ouviram falar sobre esse tema, né? Já ouviram comentar sobre isso, né? Então é um dos primeiros períodos aí que a gente estuda, né? Dentro da pré-história, beleza? Dentro da história da arte. Então, muitos desses assuntos nós iremos, né, fazer uma relação com a disciplina de história, né? Então, vocês vão acompanhar aí as nossas videoaulas, né? E vão fazer essa relação também, né? O conteúdo é bem parecido, beleza? Então, vamos lá. Para isso, né, nós temos aqui uma frase, né, que eu acho bem bacana, né? Eu acho mais importante do que a obra de arte propriamente dita, é o que ela vai gerar. A arte pode morrer, um quadro desaparecer. O que conta é a semente, né? Então, olha só, o que eu acredito com isso, né? Que vocês aí, né, com essa ideia de estar estudando, né, de estar se aprimorando, o que a gente vai conseguir, né? Plantar essa semente. Com essa semente a gente vai conseguir chegar lá nos nossos objetivos, né? É isso que a gente quer que você, né, construa cada dia mais e mais para poder chegar lá nesse objetivo, né, de conseguir uma boa aprovação aí nas universidades, né, através do Enem. Beleza? Então vamos lá, galera. Arte na pré-história, né? Nós temos dentro da linha, né, histórica, cronologicamente falando, né, vários períodos da arte, beleza? E aí, o que a gente precisa saber sobre isso, né? O que é importante a gente estudar sobre isso, né? Dentro de cada período é importante a gente estudar características gerais, né? O que está falando daquele período ali, né? O que está falando daquela manifestação artística, beleza? Vocês vão precisar saber disso. E aí, dentro, né, dessas temáticas desenvolvidas aí dentro da história da arte, você vai precisar saber como ela se desenvolveu na escultura, como que foi a música, como que foi as cênicas, né, como que foi a arquitetura. Então, em todos os períodos da arte, você vai precisar saber, né, esses 3 desmembramentos aí, ou mais, né, essas formas artísticas de como essa produção foi feita, tá bom? Então essa é a primeira dica que eu dou para você que você quer estudar história da arte aí. É interessante você saber. Então vamos lá. Características gerais. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre pintura rupestre, né? A escultura, como ela se desenvolveu e também a arquitetura. Beleza? Então, passando aí, arte pré-histórica, né? Um dos períodos mais fascinantes da história humana é a pré-história. Esse período não foi registrado por nenhum documento escrito, pois é exatamente a época anterior à escrita. Beleza? Volta aqui para mim. Então, olha só. O que ele está querendo falar com isso, né? Já ouviram aquela ideia de que uma imagem vale mais do que mil palavras? Já ouviram falar? Então, é exatamente isso, né? Como que eles conseguiriam se comunicar? Né, como que eles iriam se comunicar, sendo que não tinham domínio ainda da escrita, né, não tinham domínio ainda, né, dessa questão gráfica, né, de escrever, né, de poder se comunicar. Então, através de algumas imagens, né, surgem as primeiras manifestações de forma de se comunicar com o próximo, né, de estabelecer um vínculo social ali, tá certo? É exatamente sobre isso. Então, voltando aqui. Como a duração da pré-história foi muito longa, os historiadores a dividiram em 3 períodos, tá? Então, esses 3 períodos é importante você saber, né? O primeiro período, né, a gente vai acompanhar aí, olha só. Aqui, o Paleolítico inferior, cerca de 500 mil anos antes de Cristo. Esse período aí, ele não teve muitos registros, né? Justamente porque acabou se perdendo, não se tinha muito, né,
sobre isso, não ficaram registros sobre isso. Então, por isso, não se tem muito registro, tá? E aí a gente passa para outro período aqui, que é o nosso Paleolítico Superior, beleza? Vamos sublinhar aqui, Paleolítico Superior. Ele vai aproximadamente 30 mil anos antes de Cristo. Percebam aí, né, a questão temporal, né, de um período, né, do Paleolítico Inferior para outro período, né? Então tem um tempo significativo aí, né, que justamente serviu para um desenvolvimento natural, né, um desenvolvimento através das descobertas ali, através das relações sociais, né? E aí houve um desenvolvimento significativo, tá? E aqui, vamos lá. Aqui nós temos o período, tá? Lembrando que esses períodos a gente vai, né, depois destrinchar aí um pouquinho durante o decorrer da nossa aula, beleza? Depois nós temos aqui o Neolítico. Neolítico por volta de 10 mil anos antes de Cristo, tá? Então vamos lá. São desdobramentos que dentro da história da arte você precisa saber, né? É um dos conteúdos que cai aí bastante, né, em vestibulares, né, em Enem. Então é importante que você saiba, né, tenha essas premissas iniciais aí desses desmembramentos, beleza? Então vamos lá. Passando aqui, né, a gente vai destrinchar um pouquinho e vejam aqui, arte do Paleolítico Superior, beleza? É nesse momento que os pesquisadores registram as primeiras manifestações artísticas, como é o caso das pinturas pré-históricas encontradas principalmente aonde? Nas cavernas. Volta aqui para mim. Então olha só, essa pintura que nós temos, essas manifestações nas cavernas, a gente chama de pinturas rupestres, tá? É importante que você grave esse nome aí para você, pinturas rupestres, tá? Não esqueçam, tá? Tudo que é feito na parede da caverna, né? Artes parietais, né? Que nós chamamos arte rupestre, que pertence à arte da pré-história. Beleza? E aí a gente tem algumas manifestações aí nas cavernas, tá? Niaux, Fonte de Gaume e Lascaux, na França, e Altamira, na Espanha, tá? Então são esses nomes aí que você precisa também ir decorando aí. E agora eu chamo a atenção de vocês para a gente poder analisar aqui, né, cada imagem. Essas imagens aí são de bisões, tá? Percebam que eles são o quê? São animais. Estão vendo aqui? Todos eles. Aí vamos lá, beleza. A gente observou aqui, analisou a imagem, né? Volta aqui para mim. É importante, né, você perceber que essa é uma arte em que tudo está se aprimorando ainda. Existem várias descobertas. Ah, professor, aqui nós temos uma figura que não representa direitinho ali, não está perfeitinho. Sim, claro, é dessa forma que foi representado. Com o tempo, o passar do tempo, tudo foi se aprimorando, né? Então são as primeiras formas, né, de manifestações. E aí vou chamar a atenção para vocês, né, de que essas manifestações artísticas, né, elas têm umas tonalidades. Vamos voltar aqui. Percebam, né, o uso, né, de cores aqui. Temos preto, temos um avermelhado, né? Tudo isso é importante vocês observarem em questão de material lá na pré-história, tá? Por que isso, professor? Porque aqui vai fazer referência, né, aos tipos de materiais que foram utilizados nas produções. Então, mais pra frente a gente vai ver um pouquinho, tá? Vou deixar vocês aí com a curiosidade, mas já já a gente mata essa questão. Então vamos lá. Uma das características mais importantes, né, aí dentro
dessa manifestação artística é o naturalismo da arte paleolítica, tá? Então vamos lá, o que é isso, professor? A principal característica dos desenhos na Idade da Pedra Lascada, nome pelo qual também é conhecido Paleolítico Superior, é o que? É o que mesmo? Vamos lá, tá marcadinho aqui, mas a gente vai de novo aqui, ó. Eu preciso muito que vocês gravem esse nome, tá? Naturalismo, tá? E aí vamos lá, vamos desenvolver esse aqui. O artista pintava seres, um animal, por exemplo, do modo como via de uma determinada perspectiva, reproduzindo a natureza tal qual sua vista captava. Então, esse naturalismo que eu estou falando aqui para vocês se deve a justamente isso, é uma ação propriamente dita natural. É uma observação, né, que as pessoas estão ali vendo, né, a pessoa pré-histórica ali está observando, né, a gente tem um papel importante aí nessa questão do agente ali, observador, né, então o naturalismo ele vai observar e aí a partir disso ele vai começar a fazer as reproduções nas paredes, tá? Então isso é importante a gente observar. Naturalismo, tá, galera? Não esqueçam, naturalismo. E aí eu chamo a atenção para vocês para uma outra forma, né, de manifestação artística, né, que é o quê? Essa técnica aqui. Qual é o nome dessa técnica, professor? Fala para mim. Mãos em negativo. Beleza? Jamais esquecer isso daqui, tá? Nós já tivemos questões que caiu, né, essa imagem aqui, essa técnica aqui. Professor, mas o que é mãos em negativo? Então vou explicar para vocês agora o que é mãos em negativo. Vocês já viram como funciona um stencil? Já ouviu falar? Não? E um carimbo? Já ouviu falar? Acho que carimbo todo mundo já ouviu falar, né? Então, o carimbo, o que significa o carimbo? Significa que ele tem uma parte mais elevada e uma parte mais baixa, certo? E aí, toda aquela parte que está elevada no carimbo, quando a gente pressiona, né, no papel, ele vai sair aquela parte mais alta, né? Só que aqui, a questão do carimbo ele está em positivo. Por quê? Tudo que estiver elevado, ele vai, né, aparecer ali. Só que a mãos em negativo, eles colocavam a mão aqui, né, na parede, e aí eles sopravam, né? Sopravam o quê? Minerais, carvão, óleos vegetais, gordura de animal, né? Tudo que ele conseguisse ali, né, para poder fazer esse registro. Então ele colocava a mão aqui e assoprava. Tudo que ficava em volta, né, era o registro, né, como nós podemos ver aqui. Então a gente pode sugerir, né, que essa imagem aqui tem esse contorno, né, a gente fala silhueta aí, a gente pode sugerir que, né, tenha sido um carvão, por exemplo, um pozinho que ele aplicou ali. Professor, aí você falou lá sobre os materiais. Então, é justamente sobre isso, né? Os materiais eram primitivos também, né? Os materiais eles serviam, né, para isso, para poder fazer esse registro pictórico, né? Esse registro gráfico aí. Então, olha só, vou até aumentar aqui para vocês verem novamente. Mãos em negativo. Não esqueçam, tá? E aí, obtinha-se essa silhueta aqui, tá bom? Certinho, beleza? Então, isso daqui vocês não podem esquecer, beleza? Vamos adiante. E aí, olha só. Aqui nós temos também um registro, né? Dentro da pré-história, né? Nós podemos observar aqui o registro de uma cena cotidiana, tá? Então, olha só. Temos aqui, aparentemente, uma, né, cena de uma caça. Então, existe uma linguagem simbólica, né, atrás disso, uma linguagem metafórica, digamos assim, uma linguagem
que leva o observador a interpretar essa cena. Então volta lá naquela premissa que eu falei para vocês, de que uma palavra, uma imagem, perdão, vale mais do que 1000 palavras. Então olha só, através de uma imagem eu consigo decifrar o que ela pode me sugerir. E era assim, né, no caso da pré-história ali. Então olha só, aqui nós temos a representação, né, rupestre, aonde a gente sugere uma cena de caça, né? Então nós temos a figura aqui de um ser humano, aonde ele está fazendo caça de animais. Uma das principais características, né, aí da arte, né, além da arte pré-histórica, né, é esse registro, essa busca pelo registro da cena cotidiana, tá bom? Então, eu creio que isso ficou claro aí para vocês, né? Não esqueçam, cena do cotidiano, os tipos de materiais, né? Tudo isso é importante, né? Lembrando que também, né, dentro da pré-história, a gente tem uma relação mística, né? Eles acreditavam, né, mais para frente na questão da adoração, né, da forma como eles representavam o dia a dia, né, de que uma força mística iria ajudá-los nas caças, ajudá-los na questão dos alimentos, né, e tudo. Então havia esses registros também, né? Então essa era uma forma, né, deles verbalizarem, né, entre aspas, essa forma aí de comunicação. Beleza? E aí, mostra aqui para vocês, né? Vamos lá. A gente tem um desenvolvimento aí do Paleolítico, tá? O Paleolítico Superior, que é um outro período, então vamos lá. Paleolítico Superior, ele é um outro período, né, da nossa pré-história. Não menos importante, tá? E aí a gente vai desmembrar ele aqui um pouquinho, beleza? Então os artistas do Paleolítico Superior realizaram também trabalhos em escultura. Pessoal, lembra que eu falei para vocês que dentro da história da arte, em cada período, a gente vai precisar saber sobre a escultura, sobre a arquitetura, sobre a pintura. É justamente sobre isso, né? A gente viu um desmembramento aqui dessa primeira manifestação artística, que era o quê? A pintura, né? A pintura rupestre. E agora a gente está desenvolvendo ela através, né, da escultura que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Uma escultura bem importante. Então vamos lá. Mostremos aqui. Mas tanto na pintura quanto na escultura, olha só a junção, né, de duas manifestações artísticas. É importante, né, vocês perceberem essa relação, esse desenvolvimento natural, né, de duas manifestações artísticas. Então, pintura e escultura. Só chamando a atenção de vocês aqui, que é importante a gente saber, né, em algumas questões do Enem, nós temos algumas questões que elas induzem a um possível, como que eu posso falar? Um possível erro, digamos assim, uma pegadinha, vamos chamar assim de pegadinha. Então é importante você saber tudo que está sendo desenvolvido na pintura e na escultura. E de que forma elas podem se relacionar, tá? Então prestem atenção, cuidado com pegadinha, beleza? Então vamos lá. Voltando aqui, nota-se ausência de figuras masculinas. E isso aonde? Paleolítico Superior. Professor, o que ele está querendo dizer com isso, né? O que você está querendo falar com isso? Bom, aqui a gente tem uma forma de arte que ela foi muito importante, né? Lembram da questão mística que eu falei para vocês? Então, olha só, voltando aqui nas imagens. Nós temos aqui a Vênus de Willendorf, tá? Essa Vênus aqui, percebam a questão da forma dela, né? Nós temos aqui uma sugestão, né, de uma figura feminina, onde ela tem seios avantajados,
corpo robusto, né? E aqui a gente tem uma outra figura também, que ela traz essa mesma, né, premissa aí, de que o corpo robusto, né, essa questão dos seios fartos aí, não era nada voltado à questão sexual, né? Não entendamos dessa forma, mas era voltado à questão do quê? Da fertilidade, tá? Então a fertilidade, né, em vários sentidos, né? Lembra que a gente está falando de uma questão cultural também. Então a fertilidade, a fartura na questão dos alimentos, na fartura na questão, né, de uma vida bem sucedida. Então essa figura feminina, ela é responsável, né, por essa crença. Então as pessoas tinham ela como amuleto. Como é que é isso, professor? Então eles guardavam no bolso, guardavam em casa para ter uma colheita, né, que tenha fartura. Exatamente isso. É exatamente isso, tá? Justamente para que essa figura, esse instrumento, né, essa forma artística aí dessas esculturas trouxesse tudo isso. Então é importante a gente saber que essa Vênus, né, ela traz essa ideia de fertilidade, não somente, né, de ser fecundo ali, de reproduzir, mas no sentido de que, né, tinha-se fartura o ano inteiro aí, tá? E aí a gente percebe também que no decorrer da história, algumas literaturas vão falar sobre isso, que surgem várias outras Vênus, né? E aí é importante a gente ter essa como referência de Willendorf, tá? Mas que surgiram várias outras Vênus também, como eu trouxe aqui 2 exemplos, certo? Então, vamos adiante. E aí, galera, trago para vocês aqui a arte do Neolítico, que foi um outro desmembramento aí da nossa arte, tá? Então vamos dizer o que trouxe aqui. O último período da história é chamado de Neolítico, ou Idade da Pedra Polida, tá? Então a gente percebe um desenvolvimento natural aí, né, na organização social, individual, né, e cultural mesmo do homem pré-histórico aí. Então é importante a gente perceber esse desenvolvimento, tá? E aí a gente vai ver algumas questões aqui, algumas características que são importantes, né, da gente ver aqui, que cai muito no Enem, vestibulares, beleza? O início da agricultura e da domesticação de animais, tá? Então o que acontece aqui? O homem lá no Paleolítico, ele tinha que ficar em um lugar, tirar o máximo daquele lugar, né? Ou seja, ele vai colher as frutas, ele vai pescar naquele lugar, ele vai tirar de tudo ali. Quando acabar, como se fosse um mercado, né? Ele vai ali, compra tudo, pega tudo. Quando acabou, ele vai o quê? Ele vai para outro lugar para poder extrair tudo que tiver naquele lugar, na natureza lá. Só que aqui, né, na arte do Neolítico, o homem, ele já tem esse desenvolvimento, essa percepção que ele pode começar a plantar e ele pode começar a domesticar animais. É isso mesmo. Então tem um desenvolvimento aí, obviamente, natural. Então ele começa, poxa, aqui eu consigo plantar, aqui eu consigo, né, construir, né, algo aqui, para que eu não tenha que ficar sempre mudando de lugar, sempre indo para outro lugar para poder me desenvolver, né? Então fica mais fácil essa relação. Então o início da agricultura e domesticação de animais é um ponto fortíssimo aí a ser ressaltado aí, beleza? E aí a gente fala assim, substituição da vida nômade, que era isso que eles faziam, ia de lugar para lugar, por uma vida mais estabilizada, né? Aí eu pergunto para vocês, né? Hoje a gente procura uma vida estabilizada, né?
a gente também procura uma vida estabilizada, né? A gente quer, né, ter uma vida em que a gente ofereça o máximo de conforto. Então, assim, só fazendo um paralelo aqui, né, a gente vive uma constante busca, né, por melhorias, tá? E assim não era diferente lá na pré-história. Então a gente percebe essa relação que existe até hoje, né? Então, substituição da vida nômade por uma vida mais estabilizada. Aí vem um grande descoberta também, a produção do fogo através do atrito. Deu início a trabalho com metais. Olha só aí. E aí a gente tem também, né, chamada Idade dos Metais, né, o período dos metais aí. O que acontece, né? Aqui, vamos lá, aqui a gente tem a pedra polida, certo? O que eles faziam aqui? Batiam uma pedra uma na outra até que se produzissem lanças, né, pontas, né, de pedras ali. Então eles falam, né, dessa questão do polimento. Depois teve todo um tratamento, né, e o homem já sabia em relação a isso, né. Então, para que isso? Para que facilitasse, né, a vida dele na agricultura e na domesticação de animais. Então, assim, ele conseguia produzir lanças para poder caçar, né, para poder pescar, para poder matar animais, né, tirar o couro, por aí vai, e na agricultura também, tá certo? E aqui, na produção do fogo, né, essa descoberta da produção do fogo, através do atrito, né, bate ali até sair um fogo, ele conseguiu perceber que esse fogo aqui, ele conseguia, né, fazer um trabalho com metais, tá? Então é importante vocês saberem essa questão aí do trabalho com metais, a idade dos metais, beleza? E aí, sinais e figuras que mais sugerem do que reproduzem seres. Então, volto a falar para vocês, toda aquela questão, né, mística, toda aquela questão da simbologia, né, por trás das primeiras manifestações artísticas estão presentes aqui. Então, figuras que mais sugerem do que reproduzem seres. Então, agora, eu não vou mais só reproduzir o que está ali, mas se eu desenho um animal aqui em um lado e uma lança aqui do outro, o que ele está querendo me dizer com isso? Ele está narrando uma história, é uma narrativa, é uma imagem que ela conta uma história. Então, ele significa que, né, esse animal ele é para caça, esse animal ele é para ele se alimentar, é para ele poder tirar a pele dele, para poder se esquentar. E aí vieram essas percepções, tá bom? Então é importante vocês terem isso, né, bem fresquinho na mente de vocês quando cair na prova, beleza? Então vamos lá, vamos passar aqui. E aí eu chamo a atenção de vocês, né, para algumas manifestações aí, algumas representações mais desenvolvidas, né, que é desse período neolítico aí, tá? Esse período superior, né? Então, percebam aqui, chama atenção para vocês, representação da vida coletiva. Ou seja, né? Então a gente começa a perceber que o homem pré-histórico ele já estava se organizando. Então ele já tinha, né, essa percepção social ali, essa percepção de que tinham várias pessoas, começar a formar famílias, começar a formar povoados, né, e por aí vai. Então, essa representação da vida coletiva, ela é latente, né, ela se justifica através dos registros pictóricos. Vamos lá ver? Olha só. Isso que nós temos aqui, a questão dos animais, né, percebam a coloração, o uso dos materiais aí, né? Então, isso daqui que nós temos, o que acontece? Ele sugere o início, né, de uma história aí falando sobre a agricultura, tá? Então nós temos animais, nós temos, né, parece que um carro de boi aqui, né, digamos assim, né, naquela época. Então a gente tem pessoas aqui trabalhando, né? Sempre que a gente tem uma imagem, né, que pede uma observação dentro de uma prova,
é necessário a gente ter esse conhecimento, tá? Vai ter questões que vai pedir pra gente para poder analisar a questão histórica, vai ter para analisar a questão pictórica, né, a questão técnica. Então é importante a gente analisar cada trechinho, cada cantinho dessa obra de arte, tá? Para que você tenha essa percepção e acerte as questões aí, tá bom? Então vamos lá. Mais para frente existe, olha só, vou deixar vocês olharem essa imagem, tá? Percebeu? Analisou? Volta aqui para mim agora. Olha só, essa imagem que eu coloquei aqui agora para nós é um desenvolvimento ainda maior, tá? Então a gente tinha os bonequinhos lá palito, né, a representação simplória ali, né, da figuração humana. Com o tempo eles vão desenvolvendo isso também. O que nós temos aqui nessa figura aqui? Nós temos um desenvolvimento em que o homem pré-histórico ele quer mostrar a questão do movimento em suas produções. Olha só, a gente tem uma roda aqui. A gente tem uma roda de dança, tá? Então o que ele quer mostrar com isso? Ele quer mostrar que agora ele está começando a dominar essa questão da movimentação, do registro dos movimentos. Ou seja, ele está ficando craque no desenho, né? Então vamos mais adiante aí. Na cerâmica, a preocupação com a beleza. Dentro da história da arte, né, a gente tem algumas categorias estéticas, tá? Que vai falar sobre o belo, que vai falar sobre o grotesco, que vai falar sobre o estranho. E o que cabe nós aqui é perceber o que aconteceu aqui, né? Por que houve essa preocupação com a beleza aqui. É importante a gente saber que vamos voltar aqui, olha só essa imagem, a questão do acabamento, né? Que o homem ele estava se desenvolvendo. Então vamos lá. Além de desenhos e pinturas, o artista do Neolítico produziu uma cerâmica que revela sua preocupação com a beleza, tá? Então, beleza. Começa a gravar esse nome, porque mais pra frente a gente vai usar essa categoria estética, tá? O que é beleza, professor? Ah, beleza é aquilo que é bonito, que é agradável, né? É por aí. Nós temos vários tipos, né, de beleza aí falando. Então, no caso aqui a beleza, ela se refere a um tipo de arte mais elaborado, tá? Então, é justamente sobre isso. Então, voltando aqui. E não apenas com a utilidade do objeto. Dois belos exemplos da cerâmica são a ânfora em terracota da Dinamarca. Então, olha só. Essa ânfora, né, em cerâmica, aqui que nós estamos percebendo, ela tem um acabamento, ela tem uma estética a ser oferecida, né? Então não era somente para eu poder pegar os meus peixes ali que eu pesquei, colocar dentro desse objeto e ir embora. Não, agora eles estão preocupados em fazer um acabamento, eles estão preocupados em ter uma beleza, em ter uma estética que seja legal, que seja bonito, né, que seja agradável aos olhos, tá? Então percebam esse desmembramento aí, essa evolução, digamos assim, do homem pré-histórico, beleza? É importante isso, tá? Então, voltando aqui. Nesse período registrou-se outro progresso. Os artistas começaram a usar quem? Como eu havia falado para vocês, a época dos metais aí, ó, usaram metal em seus trabalhos, servindo-se possivelmente do método como forma de barro ou da técnica da cera perdida, tá? Então, nada mais, nada menos é do que, né, eles prepararem, fazerem formas, né? Então é como se eu pegasse aqui minha mão, fizesse um molde dela, né? E aí eu tiro, eu tenho essa forma. E aí eu vou derreter o metal e colocar dentro dessa forma. Quando eu tiro novamente, eu tenho a minha produção. Então é exatamente, olha só o quanto que eles, né, se aprimoraram nas técnicas artísticas aí, tá? Então é justamente sobre isso, essas técnicas aí que eu estou falando para vocês, tá bom? As esculturas de metal representando guerreiros, mulheres, são ricas de detalhes. Lembra, tá? Que a gente está começando a falar
dessa categoria estética da beleza, tá bom? Então é justamente isso que ele vai apresentar aqui pra gente. Constituindo um precioso documento das roupas e atividades do Neolítico. Beleza? Lembrem, Neolítico, ó, tá avançado. Então, prestem atenção nisso, beleza? Essas esculturas foram encontradas, sobretudo, na Escandinávia e na Sardenha. Beleza? Então, olha só, vamos analisar essa imagem. Como o texto disse aqui pra gente, olha só, tem uma preocupação em vestimentas, uma preocupação na representação, né, na figuração do corpo humano, né, da representação do corpo humano, em questão de vestimentas e de detalhes. Olha só, não é uma obra de arte somente para eu dizer algo, mas ele tem um requinte, tá? Então, a Vênus de Willendorf, por exemplo, que é uma escultura, ela traz toda aquela questão mítica pra gente, traz a questão da fertilidade, tá? Já que a gente, né, tem uma estética da beleza, beleza? Então, vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa. O homem do Neolítico começou também a abandonar as cavernas e a construir suas próprias moradias, tá? Essas moradias, obviamente, né, assim como o desenvolvimento da pintura, o desenvolvimento da escultura, ela teve, né, o seu início aí bem simples e depois foram se aprimorando, tá bom? Então a primeira que eu trago aqui para vocês é a questão dos noragues, tá? Que é essa construção aí de pedras sobrepostas, né? E aí circulares também, tá? Então é uma das primeiras formas aí da arquitetura, está relacionada à arquitetura. Lembrem? Escultura, pintura, desenho, arquitetura e por aí vai, tá? Então, esses aqui são chamados noragues, construções cilíndricas, tá? E com pedras sobrepostas, beleza? Então vamos lá, passando aqui. Nós temos outras manifestações aí também, olha só, forma de construções, que são os dólmens. Os dólmens é justamente pedras, né? Geralmente são 3 pedras aí, onde nós temos 2 pilares. Olha o início aí da nossa arquitetura, ó, os estudos, pilares, e aqui nós temos uma pedra em cima, tá? Tudo isso servia para quê? Para que eles começassem a se abrigar, tá? Para que eles começassem a ter essa percepção, poxa, posso construir aqui, posso ficar mais tempo aqui, então eu preciso montar, né, um acampamento, montar algo que seja bom, beleza? Para eles poderem ficar aí. E agora, chama atenção para vocês, né? Vamos fazer as questões aí, estilo Enem, tá? A história da arte, ela para mim é fascinante, tá? E ela é bem teórica também. Mas você estudando direitinho, através desses 3 eixos que eu falei para você, estudar a pintura, a arquitetura, desenho, as manifestações, você vai conseguir destrinchar aí tranquilamente aí as questões e tudo, né, os períodos da arte. Então vamos lá. Nossa questão aqui, linda, de bonita. Veja a imagem de uma das esculturas mais famosas. Lembra que eu falei dela? A bonita Vênus de Willendorf. Então ela é uma escultura pré-histórica famosa, tá? Sobre essa escultura, aí a gente tem que ver qual que é a afirmação correta. Foi encontrada no sítio arqueológico da Serra da Capivara, no sul do Piauí. Piauí, estado muito bonito. Quem não foi deve ir, tá? Muito bonito, tem praias maravilhosas, assim como o Nordeste. Mas essa questão está errada, porque ela não é, né, nessa Serra da Capivara no Piauí, tá bom? Então essa questão está errada. Então, letra B aí. Foi descoberta em 1990 por um arqueólogo chamado Willendorf, tá? Aí você ia me perguntar aqui, né? Mas aonde que ela foi descoberta? Em Willendorf, tá? Então essa questão tá errada porque não é o nome do arqueólogo aqui. Olha só a pegadinha aqui. Tô falando de escultura. Tem 2 erros aqui.
né? Fala sobre a arqueologia, né? Arqueólogo, não, perdão. Arqueólogo. E falar sobre a questão de Willendorf. Willendorf era um lugar, não era um arqueólogo, tá? Então não tem nada a ver com isso. Então essa questão aqui está errada também. Esta letra C está relacionada a cultos arcaicos da fertilidade. E aí, galera, o que vocês acham? Será que seria essa questão aqui? Então, nós temos aqui a nossa questão correta. Lembra que eu falei aqui sobre a questão da fertilidade, né? Que ela servia, tinha essa característica mística, né? Tudo aí onde que as pessoas guardavam em casa para ter fartura, né? Na sua produção agrícola. Então essa questão aqui, esse item, né? Está o que? Letra C de certo, tá? De correto. E aí nós vamos, letra D, servir diretamente como modelo para a criação de vendas de Milo na Grécia Antiga. Não, não é. Foi encontrada do lado de uma múmia nas pirâmides de Gizé, no Egito, tá? Aí tá errado pelo simples fato de estar em outros períodos, tá? Não tem nada a ver com isso, tá? Aqui é Grécia Antiga, aqui no Vale do Egito, Gizé, não tem a ver com isso, beleza? Então, essa questão aí a gente já matou, beleza? Enem 2009, a arte é quase tão antiga quanto o ser humano. A função decisiva da arte nos seus primórdios foi a de conferir poder mágico, poder sobre a natureza, poder sobre os inimigos, poder sobre o parceiro de relações sexuais, poder sobre a realidade, poder exercido no sentido de fortalecimento da coletividade humana nos alvores da humanidade. A arte tinha a ver com a beleza e nada tinha a ver com a contemplação estética, com o desfrute estético. Era um instrumento mágico, uma arma da coletividade humana em sua luta pela sobrevivência. Por exemplo, a figura apresentada de uma pintura rupestre comprova que as pinturas de animais nas cavernas tinham a função de ajudar a dar ao caçador um sentido de segurança e superioridade sobre a presa, tá? Então percebam que esse tipo de questão aqui, ele vai sim trazer um contexto histórico que é muito importante para vocês, mas toma cuidado, porque tem muitas questões que fazem você cansar bastante a questão da leitura. Então você tem que ter uma percepção bem boa, né, daquelas 3 premissas aí da arte, arquitetura, desenho, escultura, contexto histórico, para que você não perca tempo na leitura. Então você vai ler aqui e você já vai fazendo as relações. Então vamos lá. Com base nas informações do texto, conclui-se que a arte nos seus primórdios tinha a função de dar ao homem sensação de domínio da natureza e nos desenvolver das suas relações sociais. Tá correto, tá? Porque era exatamente isso, dar a sensação de domínio da natureza e desenvolver das suas relações sociais. Lembra, né, que tudo, não tem como a gente falar de pré-história se a gente não for ver as produções, uma relação social. Ela é exatamente sobre isso, tá? Letra B. Dotar o humano de ferramentas de trabalho que servissem para caçar presos na luta pela sobrevivência. Não tem a ver com isso. Desenvolver uma atividade individual por meio de signos, imagem e palavras, destacando a importância do artista. Olha só, quando ele fala que é atividade individual, já está errado, tá bom? Então isso aqui é não. Transformar magicamente a natureza pelo esforço do trabalho coletivo como arma de defesa da coletividade humana. Não tem nada a ver sobre essa questão de magia. Místico, ok, mas de magia não. Guiar o ser humano em suas atividades de trabalho coletivo. Eu não ia guiar, tá? Então, aqui a gente tem, né, essa questão, ela demonstra isso, né, essa sensação de domínio da natureza, questão mística, tá? No desenvolvimento das relações sociais. Beleza? Então, matamos mais uma questão aí. Próxima questão. FGV São Paulo. A transição do Paleolítico Superior para o Neolítico entre 10.000 a.C. e 7.000 a.C. foi acompanhada por algumas mudanças básicas para a humanidade. Entre essas podemos citar o aparecimento da linguagem falada. Gente, se a gente está falando de uma manifestação inicial que não teve
né, o domínio da escrita, então o aparecimento da linguagem falada está o quê? Errado. Né? Então não pode ser essa questão aqui. Domesticação de animais e plantas, isso é o aparecimento da agricultura para, voltar aqui, a domesticação dos animais e plantas, isto é, o aparecimento da agricultura e do pastoreio. Olha só, isso aqui está correto, né? Porque ele começa a domesticar animais e plantas, isso é o aparecimento da agricultura e do pastoreio, tá? Então ele já tem esse domínio aí, ele consegue, né, firmemente desenvolver a sua sociedade aí, sua organização social para isso, tá? Vamos ver os outros itens aqui? Aparecimento da magia e da arte, não, isso aqui não tem nada a ver. O povoamento de amplas áreas antes não povoadas, como a Europa Central e Ocidental, também não tem a ver. O aparecimento de vários novos instrumentos, como agulha, osso, arpões e anzóis, machadinha, lance e faca. Isso aqui já errou até umas horas, né? Então, não é sobre isso, tá? Mais uma questãozinha aí, o desk. O estudo da pré-história abrange um longo período da história humana. Uma das periodizações mais conhecidas distingue pelo menos 2 grandes períodos. Sobre esses períodos e suas distinções é incorreto, tá? Prestem atenção, incorreto afirmar. No período denominado como Neolítico, dá-se a descoberta do fogo, uma das maiores conquistas do período que permitiu aos seres humanos a fundição dos metais, tá? Vou ler todos aqui e depois eu falo. De modo bem geral, o período paleolítico está para a sociedade dos caçadores-coletores, assim como o período neolítico está para a agricultura e a criação dos animais. Aqui está correto, tá? Tanto o termo paleolítico quanto neolítico referem à forma de tratamento da pedra. Ok. O período denominado como paleolítico se inicia aproximadamente 4 milhões de anos e estende-se de 10 mil anos. Ok, também tranquilo. O período denominado como Neolítico se inicia aproximadamente 8 mil anos antes de Cristo e estende-se até aproximadamente 4 mil. Então, a questão que está incorreta aqui é a letra A, tá? No período denominado como Neolítico, dá-se a descoberta do fogo, tá? Controle do fogo é uma das maiores conquistas desse período, tá? Justamente quando a gente vai comparar aqui, de modo geral, o Paleolítico está para a sociedade dos caçadores-coletores, tá? Perdão. Essa daqui é a letra B que está errada, tá? Perdão. No caso aqui é a letra B que está errada, tá? Justamente por essa questão da criação, né, do fogo aí, agricultura e criação de animais. Beleza? A domesticação. Então vamos lá. Então, galera, falando um pouquinho sobre mim aqui, sou o professor Anderson Rodrigues de Matos, professor de artes visuais, tá? Tenho especialidade em docência de ensino superior, gestão escolar, especialista em docência e ensino da arte. Tá o meu Instagram aqui, se vocês quiserem, tá? Seguir aí, vai ajudar bastante. E eu só tenho a agradecer vocês. Entre a determinação e a glória, há um vencedor trilhando seu caminho. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que a gente batalhando, a gente estudando direitinho, a gente vai conseguir chegar lá. Eu só tenho a agradecer. Obrigado, galera. Até a próxima aula.